Pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula de máquinas elétricas 1, ok? Então, para esse assunto aqui, pessoal, eu preferi colocar a nossa ficha técnica, que ela está mais destrinchada, né? Ela está passo a passo. Então, veja só, o princípio de funcionamento transformador. A gente tem um circuito magnético e temos aqui dois enrolamentos, um enrolamento primário e um enrolamento secundário, ok? No enrolamento primário, a gente tem a fonte de tensão alternada conectada a esse enrolamento. Então, quando a gente liga essa tensão nesse enrolamento, vai surgir o que? Uma corrente que a gente denomina de corrente de excitação. Essa corrente de excitação, pessoal, ela vai dar origem ao que? A um fluxo magnético oriundo dessa bobina aqui, desse enrolamento. Então, vou ter uma parcela de fluxo que vai ser o fluxo disperso e o fluxo mútuo, que é o fluxo que está concatenado no circuito magnético. Ele vai passar tanto no enrolamento 2 como no enrolamento 1. E detalhe, pessoal, logo nessa parte aqui inicial de transformadores, a gente não está colocando uma carga elétrica no secundário, ou seja, a carga aqui é nula, o circuito está aberto. Então, quando passar esse fluxo mútuo aqui, tanto no enrolamento 2 como no enrolamento 1, vai induzir uma força eletromotriz, pessoal. Como esse fluxo é alternado, vai induzir aqui uma força contra-eletromotriz, né? Que vai ser proporcional ao número de espiras e ao fluxo magnético, ok? Ao fluxo mútuo. E aqui também vai originar uma força eletromotriz, que é uma tensão, né? Que vai ser proporcional ao fluxo também ao número de espiras do enrolamento 2. Então, quando a gente conectarmos uma carga elétrica nesse enrolamento, aí vai circular uma corrente que vai ser um assunto que vamos ver em breve, ok? Então, só para a gente ir ponto a ponto, então, ó, estando o enrolamento primário conectado a uma fonte de tensão alternada, então será produzido um fluxo magnético alternado, o fluxo magnético, que eu chamo fluxo magnético mútuo, certo? Por que mútuo? Porque ele concatena toda a bobina do enrolamento 2 e toda a bobina do enrolamento 1, ok? Quem gera esse fluxo aqui é a corrente de excitação. Então, pelo fato da tensão ser alternada, senoidal, esse fluxo aqui, pessoal, também vai ser alternado senoidal. Porém, essa corrente aqui, ela vai ser alternada, mas não vai ser senoidal. Ela vai ter uma distorção que nós vamos ver logo em breve. A amplitude desse fluxo magnético alternado vai depender de quê? Da tensão da fonte de alimentação, lógico, da frequência, da tensão aplicada e do número de espiras, ok? Uma parte do fluxo magnético alternado, denominado fluxo mútuo, concatena um segundo enrolamento, um enrolamento secundário. Então, o fluxo mútuo que está todo aqui agregado no circuito magnético, ele vai concatenar essa bobina e também essa bobina aqui, do enrolamento 2 e do enrolamento 1. Esse fluxo mútuo irá induzir uma tensão elétrica no enrolamento primário, denominada de força contra-eletromotriz. Essa aqui a gente chama de, esse é um aqui, ó, é uma força contra-eletromotriz. Por quê? Porque ela está defasada de 180 graus da tensão da fonte. Ela está contrária. A gente tem um mais aqui e tem um mais aqui. Ela tende a, vamos dizer assim, se opor a essa tensão aqui. E vai dar também um fluxo mútuo no enrolamento secundário, uma tensão denominada de força eletromotriz. Apesar dela não estar aqui escrita, mas vai existir aqui uma força eletromotriz, cujo valor vai depender do número das espiras, né, do secundário, e da magnitude do fluxo magnético, que aí é a equação elementar, né, do transformador. Como é que a gente calcula essa força contra-eletromotriz do enrolamento primário e a força eletromotriz do enrolamento secundário, ok? Prosseguindo aqui, pessoal, a gente vai ter o que aqui? A relação de transformação do transformador. Nada mais é do que o número de espiras do enrolamento 1 e o número dividido pelo número de espiras do enrolamento 2, que vai ser igual também à tensão da fonte sobre a tensão colocada a carga, né? Essa parte aqui da tensão nós vamos ver na próxima ficha técnica, ok? A parte aqui, vê só, pessoal, tomando como prerrogativa o aspecto construtivo dos transformadores, nós temos dois tipos de transformadores.
considerando a parte construtiva. O tipo de núcleo envolvido, a gente tem um núcleo aqui, esse núcleo está envolvido por esses enrolamentos. Ou núcleo envolvente, esse núcleo está envolvendo os enrolamentos, ok? Então nessa parte central aqui do núcleo, as bobinas estão aqui dentro e o núcleo está envolvendo os enrolamentos. E aqui não, o núcleo está sendo envolvido pelo enrolamento, ok? A gente pode ver aqui o seguinte, pessoal, que no enrolamento primário, né, a gente tem duas bobinas concêntricas, ok? E no enrolamento secundário nós temos também duas bobinas concêntricas, ok? E do núcleo envolvente nós temos, ó, essas achuras aqui nesse mesmo sentido. Aí ele vai pulando, tá vendo? Nós temos, corresponde às panquecas, vamos dizer assim, do enrolamento do primário. E com a outra achura, na outra inclinação, corresponde às panquecas das bobinas do enrolamento secundário. Onde essas panquecas a gente intercala, né? Primário, secundário, e liga elas em série, ok? Isso aí a gente vai ver que é uma maneira da gente reduzir o fluxo de dispersão. Aí aqui, ó, com relação ao fluxo mútuo, nós temos o fluxo mútuo e temos o fluxo disperso. O fluxo mútuo corresponde ao fluxo que está confinado ao núcleo e, portanto, enlaça ambos os enrolamentos, ou seja, concatena ambos os enrolamentos. E o disperso corresponde ao fluxo adicional gerado pelas correntes elétricas que percorre cada enrolamento. Esse fluxo disperso não chega a enlaçar o enrolamento adjacente, ok? Então, para a gente, como eu falei aqui, para a gente reduzir o fluxo disperso nos transformadores de núcleo envolvido, né? Porque os enrolamentos aqui estão envolvendo o núcleo. Para a gente reduzir esse fluxo disperso, a gente pega a bobina e coloca em duas etapas. A bobina do enrolamento 1, ela tem uma etapa aqui e assim como tem outra etapa aqui. Então, temos duas bobinas concêntricas pertencendo ao enrolamento 1. Assim como no enrolamento 2, temos uma bobina e duas que são concêntricas, que elas estão envolvendo o núcleo. Então, a gente dividindo a bobina em duas etapas aqui, então a gente consegue reduzir o fluxo disperso. E no transformador de núcleo envolvente, é o que eu falei aqui, ó, a gente pega a bobina do primário e divide elas em panquecas, intercala uma panqueca com a outra. Com isso a gente consegue reduzir o fluxo disperso, ok? Com relação à definições referentes a transformador, nós temos, pessoal, o enrolamento primário e enrolamento secundário. O que é o enrolamento primário e o que é o enrolamento secundário? O primário, pessoal, sempre vai ser um enrolamento que vai estar ligado com a fonte de tensão. O secundário vai ser aquele enrolamento que vai alimentar a carga elétrica. Então aí é uma definição. O enrolamento de alta tensão e o enrolamento de baixa. O enrolamento de alta é aquele que tem o maior número de espiras. Por que maior número de espiras? Porque ele vai estar ligado na alta tensão. Então ele está submetido a uma tensão maior. Então ele tem que ter um número de espiras maior. E o enrolamento de baixa é aquele enrolamento que está ligado a uma tensão menor. Então o número de espiras desse enrolamento vai ser menor. E nós temos aqui, ó, transformador elevador e transformador abaixador. O elevador é aquele que serve para elevar o valor da tensão da fonte elétrica. E o transformador abaixador é aquele que é utilizado para reduzir a tensão elétrica de uma determinada fonte. Então, com isso, pessoal, vamos parar por aqui para a aula não ficar muito grande. E vamos continuar daqui.